Então, na última aula, nós falamos daquilo que é o coeficiente, classificação do coeficiente de correlação, tudo muito mais, o tipo de associação existente entre as variáveis, qual é a intensidade, como é que vamos conseguir mensurar essa intensidade e tudo muito mais. No entanto, observem que esses dados, o coeficiente de correlação, uma das propriedades que eu apresentei na última aula, é que o coeficiente de correlação ele é uma medida fortemente afetada por observações atípicas. Isto é, como na sua estrutura esse coeficiente depende da média e do desvio, dessa soma, que é o desvio padrão, e nós sabemos muito bem que tanto a média como o desvio padrão são medidas fortemente influenciadas por outliers. Existe uma outra medida, ok? Um outro coeficiente de correlação, que é pouco, é fracamente afetado, ou ele praticamente não é afetado por observações atípicas. Independentemente do valor que você tiver lá, imagine, por exemplo, o exemplo de renda. A renda, sei lá, das famílias de um determinado bairro. Vamos pôr um bairro nobre de Belo Horizonte. Para a gente analisar aquilo que é a renda das famílias daquele bairro, naturalmente naquele bairro vão existir residentes ou moradores que têm uma renda muito abaixo da média, salário mínimo praticamente, falando de forma mais concreta, e vai existir uma outra coorte, um outro subgrupo de moradores que vão ter um salário, uma renda média muito acima, ou uma renda acima daquilo que é o padrão dos demais moradores. Uma renda em torno de 100 mil reais, 50 mil, 200 mil reais e por aí vai. Então, esses valores muito altos acabam de alguma forma dando uma imagem ou dão uma forma de ver, sei lá, um pouco errada. Porque calculando a renda média, a gente vai chegar à conclusão, por exemplo, que a renda média dos moradores de um bairro nobre de Belo Horizonte ou de um determinado bairro da região metropolitana está em torno de 10 mil reais. Mas a gente se esquece, ou em torno de 50 mil reais, a gente acaba se esquecendo que naquele grupo ou naquele bairro existem indivíduos que têm um salário mínimo, que ganham um salário mínimo. Acontece que essa renda média, nós chegamos à conclusão que a renda média é de 50 mil reais, porque existem aqueles moradores que têm uma renda muito alta, em torno de 100, 200 ou 300 mil reais mensal. E acaba de alguma forma inflacionando aquilo que é a renda dos moradores daquele bairro. Então, para você verificar a existência, a associação entre o consumo ou a qualidade de vida e a renda dos moradores daquele bairro, esse coeficiente de correlação ele vai estar inflacionado. Vai ser fortemente afetado por aquelas observações atípicas. Então, o que é que vamos fazer? Existe uma outra medida, uma medida de correlação, que não leva em consideração, basicamente, não usa os valores originais de x e y, mas sim, esse coeficiente ele vai usar aquilo que são as posições, ou os postos, mais concretamente, e em inglês a gente chama isso de rank, aquilo que é o rank de cada das observações. Isto é, o que são postos, ou melhor, rank. Posto, basicamente, são as posições que cada uma das observações ocupa. Isto é, você tem aquilo que é, voltando agora para a pontuação, o desempenho dos estudantes, você tem o desempenho, a nota que o estudante teve no primeiro teste, e aquilo que foi o tempo que o estudante levou para estudar, se dedicando naquela matéria. O que vamos fazer? Vamos ordenar os estudantes desde a primeira nota, okay? Isso de forma separada, atenção. Vamos ordenar isso separadamente. Vamos pegar a pontuação de um determinado estudante, a pontuação dos estudantes, e aquilo que foi o tempo que os estudantes levaram, vamos ordenar isso separadamente, apenas para encontrar a posição de cada pontuação. E de seguida vamos pegar essas pontuações, vamos voltar para os dados originais, vamos colocar para cada valor qual é a sua respectiva posição. Ok? E o coeficiente de correlação que nós vamos calcular agora, usando essas medidas, vai ser baseado naquilo que são os postos, aquilo que são as posições, e não os dados originais. Ok? Por isso, por mais que haja um valor discrepante, não vai influenciar na correlação, porque eu vou usar a posição desse dado, e não o valor em si. E esse coeficiente ele é conhecido como coeficiente de correlação de Spearman,
ou coeficiente simplesmente coeficiente de posto. Ok? E para calcular o coeficiente de correlação de Spearman, que é uma alternativa ao coeficiente de Pearson, pelo fato desse coeficiente de Pearson ser afetado por valores atípicos, ok? Esse coeficiente, primeiro, ele é usado ou recomendável usar quando a relação entre x e y é linear. Se você verificar que existe uma relação linear entre x e y, ok? E esse coeficiente de Spearman, ele é uma medida mais robusta, no sentido que não é afetado por valores extremos, diferentemente do coeficiente de correlação de Pearson. E a gente vai usar posto, ou seja, aquilo que são as posições de cada observação. Este coeficiente, ele leva em consideração aquilo que são as posições, atenção, leva em consideração aquilo que são as posições de cada uma das observações ou cada um dos valores ordenados, de forma crescente ou decrescente. Diferentemente do coeficiente de Pearson, o coeficiente proposto por Spearman, ele é utilizado em situações em que as variáveis em causa são mensuradas na escala ordinal. Isto é, o coeficiente de Spearman é um pouco mais robusto, exatamente como disse antes. Okay? Enquanto o coeficiente de Pearson ele é usado apenas quando você tem variáveis de natureza quantitativa, o coeficiente de Spearman não. O coeficiente de Spearman você pode usar quando as variáveis estiverem mensuradas na escala ordinal. A variável de natureza qualitativa, mas ordinal. Okay? Onde você tem aquela sequência 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, aquela ordenação. Okay? Que vai corresponder a bom, mau e por aí vai. Ok? E este coeficiente ele é obtido com base nos valores dos postos, ou os ranks. Esses ranks são as posições. Você tem aquilo que foi a pontuação, você vai ordenar desde a menor pontuação até a maior, e vai colocar aquilo que são as posições. Ou seja, quem teve a menor pontuação, quem teve a segunda menor, a terceira menor, a quarta menor, e quem teve a melhor pontuação, e assim sucessivamente. Nisso, vamos ter que atribuir as posições, ou os postos, para cada valor x e y separadamente. Atenção, vamos separar os x e y, vamos atribuir os postos separadamente. Ok? A ordenação dos valores de x e y não pode alterar a sequência original dos dados, por isso vamos ter que separar, vamos ter que atribuir os postos separadamente, de tal forma que, se eu tenho a pontuação, se o Antônio, por exemplo, teve uma pontuação e ele levou um determinado tempo estudando, depois de eu ordenar, essa correspondência deve manter. Ok? Por isso eu vou deixar os dados originais exatamente como estão e vou fazer a ordenação, essa sequência de ordenar para observar cada posição, para identificar a posição que cada observação ocupa, vou fazer isso separadamente. Depois eu vou pegar essas posições, vou nos dados originais, vou começar a alocar que essa observação está na posição tal, essa observação está na posição tal e assim sucessivamente. No exemplo que eu for apresentar, vocês vão entender melhor isso. Ou seja, se por exemplo, se eu tiver uma variável x, eu vou atribuir um posto igual a 1 para a menor observação, ok? Atenção, o posto 1 é para a menor observação, o posto 2 vai para a segunda menor observação e assim sucessivamente, até eu conseguir alocar os postos para as n observações que eu tiver naquele conjunto de dados. Isso para x, e vou usar o mesmo raciocínio e vou fazer isso para os valores do y. Ok? Observem que nós aqui temos um trabalho adicional. Diferentemente do coeficiente de correlação de Pearson, a gente não precisava ordenar, era só pegar os dados, usar a fórmula, aplicar diretamente, a gente já tinha tudo de graça. Já o coeficiente de correlação de Spearman, não. Como a gente não vai precisar dos dados originais para calcular o coeficiente, mas sim vamos usar os dados originais para identificar as posições. E a melhor forma para a gente identificar as posições é ordenando os dados. Ok. Mas acontece que nem tudo, para o caso do coeficiente de correlação de Spearman, nem tudo vai sair bem bonitinho. Vão existir algumas observações que vão aparecer mais de uma vez, ou seja, vão existir observações repetidas, que vai aparecer 2, 3, 4 ou 5 vezes. Então, quando isso acontece, como é que eu vou fazer para alocar aquilo que são os postos?
Imagine que você tem um conjunto de dados onde você verifica, por exemplo, que o elemento 3 se repete 2 vezes. Isto é, eu vou ter, você já ordenou os dados, mas você vê que na posição K você tem um 3 e na posição K mais 1 também tem um 3. Mas como trata-se do mesmo elemento, é natural que o posto referente a esse elemento seja o mesmo. Como é que eu vou fazer? É tão simples, você vai pegar esses postos, veja só, você tem o elemento X na posição K. É igual ao elemento X, o mesmo elemento nas duas posições K e K mais 1. Ok? O elemento é o mesmo, na posição K e K mais 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o poste K, vai somar com o poste K mais 1 e vai dividir por 2. Porque são dois elementos que são iguais. Então, por isso que eu peguei K mais, vou somar com K mais 1. K mais K, vamos ter 2 vezes K. Vou dividir tudo isso por 2. Então, você pode pegar 2 vezes K, divide por 2, mais 1, divide por 2. Então, você vai ter exatamente igual a isso. K, você pega aquela posição, a primeira posição, e adiciona 0,5 para obter aquilo que é a posição que você vai colocar em cada uma daquelas observações. Mas, de forma geral, se você tem na posição, por exemplo, na posição 2 e na posição 3 tem o mesmo elemento, você vai fazer 2 mais 3 divide por 2, que vai ser 2,5. Então, o rank, ou o posto, para esses dois elementos que são iguais, vai ser igual a 2,5. Mas, se você tiver 3 valores, ok, empatados, 3 valores que se repetem, ou seja, o elemento da posição K vai ser igual ao elemento da posição K mais 1 e é igual ao elemento da posição K mais 2, você vai ter que pegar a média do K mais K mais 1 mais K mais 2, vai dividir por 3. Porque agora você vai ter 3 observações. K, K mais 1 e K mais 2. Então, soma essas posições. Atenção, eu volto a chamar a atenção. Eu não estou a somar as observações. Não é para somar os valores de X, não. É para somar as posições. Se na posição 2, na posição 3, na posição 4 você tem o mesmo elemento, então você vai pegar o 2, o 3 e o 4, que são as posições. Você vai calcular a média das posições, não a média das observações. Eu espero que vocês não cometam esse erro. Então, calculando essa média, você basicamente vai ter K mais 1, ok? Ou seja, o valor que você vai obter aqui, praticamente. Se você tiver 4 ou 5 elementos repetidos, a ideia é a mesma. Se você tiver 4 elementos repetidos, você vai pegar o elemento que está na posição na primeira, na segunda, na terceira, na quarta dessa repetição e vai calcular a média. Você vai calcular a média das posições se e somente se os elementos estiverem repetidos. Nessas posições todas você tiver o mesmo elemento. Se tiver 5 elementos repetidos, você vai calcular a média das posições desses elementos que estão repetidos. Ok? Mas, quando eu apresentar, o exemplo que eu vou apresentar, eu acho que vai ser mais fácil para esclarecer tudo isso. Ok, e feito isso, você vai calcular aquilo que são os postos, ok? Todos os postos de cada elemento. Então, vamos denotar P de xi e P de yi, que são os postos dos elementos ordenados, ok? O posto para o x e o posto para o y, para o iésimo indivíduo, referente, tipo, esse indivíduo tem como características x e xy. Eu coloquei aqui entre parênteses no sentido que são valores ordenados, ok? Então, vamos calcular essa diferença, ok? Nessa ordem que está, que é basicamente para aquele indivíduo i, você vai pegar o posto i, ok? O posto i, referente à variável x, vai subtrair com o posto i referente à variável y. Então, no final, nós vamos ter uma coluna daquilo que são as diferenças dos postos. Ok? Então, vamos obter aquilo que são as diferenças dos postos e o coeficiente de correlação de Spearman, que tem essa designação de RS, ele vai ser dado por 1 menos essa constante 6 vezes a soma dessas diferenças ao quadrado. Isto é, você vai calcular a diferença para a diferença dos postos para o primeiro indivíduo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Você vai ter que calcular os DIs ao quadrado. Você vai ter que calcular o quadrado dessas diferenças. E depois vai dividir por n esse denominador, n vezes
n ao quadrado menos 1. Então, feito isso, calcule primeiro essa primeira parte, depois o resultado que você vai encontrar aqui vai estar entre 0 e 1, faça RS menos esse resultado, aí você vai ter o coeficiente de correlação de Spearman, ou o coeficiente de correlação de posto. Ok? E a dimensão, dado que eu estou a fazer o DI, as diferenças pegam basicamente a diferença entre os postos, então a dimensão do DI deve ser igual à dimensão do XI. Se XI no total tem 20 elementos, o YI deve ter o mesmo número de elementos, senão a coisa não vai dar certo, e consequentemente o DI deve ter a mesma dimensão. Isso, eu acabei esquecendo de explicar isso quando falei de coeficiente de correlação de Pearson, mas isso vale também no caso do coeficiente de correlação de Pearson. A dimensão para x e y, os dois vetores, deve ser a mesma. Porque você vai precisar fazer aquela correspondência. Se x for um valor, qual é o y? Se x for esse, qual é o y? Então, se houver uma dimensão diferente, você vai ter alguns valores que não vai conseguir alocar, fazer a correspondência. Por isso, a dimensão de x e y, tanto no coeficiente de correlação de Pearson, como no coeficiente de correlação de Spearman, a dimensão deve ser a mesma. O vetor x deve ter o mesmo número de elementos que o vetor y. Mais uma vez, o coeficiente de correlação de Spearman, tal como no caso do Pearson, ele varia entre menos 1 e 1. A interpretação é a mesma. A intensidade, se o coeficiente de correlação de Spearman for 0, significa que não existe nenhuma associação entre as variáveis x e y. Ok? Por outro lado, essa é uma propriedade muito interessante que vocês devem verificar sempre que você estiver a fazer um exercício para calcular o coeficiente de correlação de Spearman. Depois de você calcular as diferenças, essas diferenças dos postos, sempre devem verificar se essa soma vai ser igual a 0. Porque a soma sempre deve ser igual a 0. Se a soma for diferente de 0, é porque tem alguma coisa de errado nas suas contas. Aí tem que voltar a refazer antes de chegar mais longe. Ok? Então, essa propriedade ela é sempre válida. E um valor de R do coeficiente de correlação de Spearman igual a 1, ou seja, uma correlação perfeita positiva, vai ser obtida tanto quando todos os valores dessas diferenças forem iguais a 0. Isto é, quando é que você vai obter um RS igual a 1? Apenas quando essa segunda parcela for 0. Porque enquanto essa segunda parcela não for 0, você não vai obter um coeficiente de correlação de Spearman igual a 1. Se essa parcela for igual a 0, aí sim, o coeficiente de correlação de Spearman vai ser igual a 0. Então, a questão que surge agora é, quando é que essa parcela vai ser 0? Naturalmente, essa parcela vai ser 0 se todas essas diferenças forem iguais a 0. Isto é, se todos os postos de x forem iguais aos postos de y. Ou se forem linearmente dependentes. Isto é, o posto você tem, o y, o x tem composto 1, 2, 3, 4. O x também tem composto 1, 2, 3, 4. Então, essa diferença sempre vai ser 0. Então, você vai levar 0 ao quadrado, tudo sempre vai ser 0. E o coeficiente de correlação de Spearman, você vai ter resultado 1. Ou seja, vai ser uma correlação positiva perfeita. Ok? Isso acontece apenas se os valores de DI todos forem iguais a 0. Ou se x e y, os valores originais, antes de eu calcular o posto, forem linearmente dependentes. Ok? Isto é, se x linearmente dependente significa se x for 2, o y deve ser 4. Se x for 3, o y deve ser 6. Assim sucessivamente. Onde a constante de linearidade aí vai ser igual a 2. Ok? Por outro lado, o valor mínimo, já que o coeficiente de correlação de Spearman varia de menos 1 a 1, quando é que a gente vai conseguir obter o valor menos 1? Vamos obter o valor menos 1 se essa quantidade toda for igual a 2. Se essa parte daqui, depois de você fazer as contas, se você obter essa quantidade aqui igual a 2, o RS vai ser, o coeficiente de correlação de Spearman vai ser igual a menos 1. E como é que a gente consegue fazer isso? Na prática, a gente consegue ver que o menor valor para RS, que vai ser igual a menos 1, RS é o coeficiente de correlação de Spearman, o S provém da inicial do Spearman, então vai ser igual a menos 1, é simplesmente colocar aqui menos 1, ok? Colocando menos 1, vamos passar esse termo para outro membro, vamos conseguir isolar isso usando uma álgebra muito fácil ou simples, e a gente vai conseguir encontrar essa relação.
Isto é, sempre que a soma ao quadrado for igual a essa expressão, n vezes n quadrado menos 1 dividido por 3, sempre que essa igualdade for válida, o coeficiente de correlação de Spearman vai ser igual a menos 1. Ou seja, o grau de associação entre as variáveis x e y vai ser negativa e perfeita. Okay? E quando é que uma correlação de Spearman é negativa? Diferentemente do caso de Pearson, onde a gente dizia que a associação é negativa se aumentar o x, aumentando o x, o y decresce, ou aumentando o y, o x decresce e vice-versa. Aqui não. O coeficiente de correlação de Spearman é negativo se houver uma inversão entre os postos. Porque nós não estamos a trabalhar diretamente com o x, estamos a trabalhar com as posições de cada um desses valores. Então, significa, se a posição do x, a sequência, a ordem, enquanto as posições do x aumentam, as posições do y seguem um outro comportamento, aí sim, a correlação de Spearman vai ser negativa. Se houver essa inversão entre o valor das posições. Entre os postos do x e y. Por outro lado, uma correlação positiva significa que os postos para x e y, eles seguem o mesmo padrão. Ok? Então, eu vou apresentar esse exemplo, só para fechar essa parte de medidas de associação, ou correlação. Vamos calcular o coeficiente de correlação de Spearman, para o exemplo referente ao peso e a altura de 10 estudantes do gênero masculino. Esse exemplo foi o mesmo que a gente usou no caso do coeficiente de correlação de Pearson. Observe, só para voltar aqui, no caso do coeficiente de correlação de Pearson, minto, não é esse exemplo. Não é, esse é diferente. Mas vocês podem fazer um trabalho aqui, de vocês pegarem esses dados, calcularem o coeficiente de correlação de Pearson, e verem qual é o comportamento, para testarem se o sinal vai ser o mesmo que a gente obteve usando o coeficiente de Spearman ou não. Esse é um teste que vocês podem fazer. Ok, calculo o coeficiente de correlação de Spearman entre o peso e a altura de 10 estudantes do gênero masculino, cujos dados são esses. Nós temos, para o indivíduo 1, tem um peso de 80 kg e uma altura de 1,75. O indivíduo 2, 60 e uma altura de 1,7 e assim sucessivamente. Então, essa é a sequência original dos dados. Nós não devemos estragar essa sequência. Não devemos embaralhar essa sequência. Porque existe essa correspondência. O primeiro indivíduo tem esse peso e tem essa altura. O segundo tem esse peso e essa altura. O 10º indivíduo tem esse peso e essa altura. Essa sequência, esse comportamento deve continuar o mesmo. Não podemos alterar. Mas acontece que eu preciso ordenar esses dados de tal forma para que isso possa me facilitar eu identificar aquilo que são as posições. A posição para cada indivíduo. Ou para cada valor observado, do peso e da altura. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar os pesos, ok? Vou pegar os pesos e vou criar o rol. Ok? O que é o rol? O rol dos pesos é colocar esses pesos em ordem crescente. Então, tenho o primeiro valor é 56, 60, 60. Então, o que vai acontecer? O meu rol é esse. Esse está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro. Aqui podia ser vice-versa, porque é o mesmo valor. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim sucessivamente. O mesmo acontece, então, 73, assim sucessivamente. As alturas eu tenho, na primeira posição tem o 163, segunda 165 e assim sucessivamente. Então, como é que eu vou fazer para formar os meus postos? Para formar os postos, o 56 está em primeiro lugar, vai ser o 56. Aliás, vai ter a posição 1, que é o mesmo valor. A segunda e a terceira posição é ocupada por 60, que é o mesmo valor. Ok? É ocupada por 60, que é o mesmo valor. Aí temos que voltar para aquela nossa regra, que é essa, em que eu tenho, o 60 está na posição, na segunda e na terceira posição, então eu vou ter que calcular a média das posições. Ok? Vou calcular a média das posições. Quais são as posições? Eu vou pegar 3, aliás, 2, mais o 3, vou dividir por 2, porque são duas observações.
Então eu vou ficar 2 mais 3 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Ok? Então, eu vou colocar aqui o meu posto. O 60, o posto correspondente ao 60 vai ser o mesmo. Não pode ser diferente. Então, mas como aqui tem 2 e ali tem 3, eu vou pegar o ponto médio, que vai ser o 2,5, vou colocar aqui. O 73 é o único, então vou pegar, o posto vai ser igual ao seu rolo. O 75 é o único, o seu posto vai ser igual ao rolo. 78 é o mesmo também, o posto vai ser igual ao rolo, que é 6. O 80 é o mesmo valor e ocupa 3 posições. Como é que eu vou fazer? Aí vou ter que pegar o 7 mais o 8 mais o 9, vou somar tudo isso, vou dividir por 3. O que é que vai ser? Aqui eu sei que vai ser 15, 7 mais 8, 15 mais 9 dá 24, 24 dividido por 3, você vai ter que somar. Atenção, mais uma vez, eu estou a somar os postos, não os valores observados. Então, vou somar esses postos, vou ter 24, vou dividir por 3, vou ter 8, ok? Vou ter 8, então por isso eu vou colocar 8, 8 e 8. E se vocês forem a ver nessa fórmula, é a mesma coisa. Eu peguei, por exemplo, 8, aliás, 7, 8 e 9. Mas no final eu disse que vai ser a posição K, a primeira posição, o K é 7, ok? Mais 1. E o K mais 1, qual é o elemento que está no meio entre esses dois valores? É o K mais 1, que é o 8, ok? Que é 7 mais 1, que é 8. Então, é exatamente esse valor que eu vim colocar aqui, que praticamente é a média desses 3 valores observados. Somar eles, dividir por 3. Você vai somar e divide pelo número de observações que você tem. Então, o 82, ele é o único, então vai ser a posição 10. Eu já tenho os postos referente à variável peso. O mesmo acontece com a variável altura. O 63 é o único, então o posto vai ser igual ao rolo. 65, o posto igual a rolo. 68, posto igual a rolo. O 70, eu tenho 3 valores observados. Vou usar a mesma regra que aqui. Vou somar este, mais este, vou dividir por 2. Aqui eu tenho 9 mais 6 dá 14 dividido por 3. É isso? Não. 9 mais 6 dá 15 dividido por 3 dá 5. Isso é o mesmo, voltando à regra, é isso que eu falei aqui, pegar o elemento que está na posição K mais 1. Qual é o elemento que está na posição K mais 1? Eu tenho aqui, esse elemento está na posição K, K mais 1 e K mais 2. Então, o elemento que está na posição K mais 1, se não quiser fazer a média, que é um pouco mais trabalhoso, é só esse, é o 5. Então, você coloca, vai repetir 5, 5, 5. Estamos a repetir porque trata-se de mesma observação, ok? É mesmo valor, 170, 170 e 170, ok? O elemento na posição 7 continua o mesmo. Aqui tem essa repetição, que é o 8 e 9. Naturalmente, vou ter que calcular a média dessas duas observações, que vai ser pegar 8 mais 9. Isso dá 17, dividido por 2 dá 8,5. Então, vou colocar 8,5, 8,5 aqui. Ok? Então, eu já saí do rolo, que são os dados ordenados, para os meus postos. O passo seguinte é pegar cada um desses postos da variável altura e fazer a alocação naqueles dados originais. Isto é, eu vou fazer isso. Ok? Eu tenho 80, eu tenho que ver aqui. Esses são os dados originais. Ok? O 80 para o valor de x. 80 para o valor de x. Qual é o seu posto? O seu posto é de 8. Ok? Então, todo lugar onde você tiver 80, você vai colocar 8, 8. Tem 80 aqui, o posto é 8. Tem 80 aqui, o posto também é 8. Tem 80 aqui, o posto é 8. Isto é, eu estou a usar os dados originais. Você não pode, em hipótese alguma, usar esses dados que você ordenou e fazer calcular as diferenças. Não, porque aqui você inverteu aquilo que é a correspondência natural dos dados. Então, tem que voltar para os dados originais e fazer essa alocação. O mesmo acontece, o 60.
60, eu tenho que ver, 60 está aqui, tem dois valores, então o posto é 2.5. Então eu vou colocar 2.5, aqui onde eu tenho 60, 2.5, aqui onde eu tenho 60 também. Ok? Tem esse posto de 2.5. O 75, só para terminar essa parte, 75, não, mas já, o 75, o posto é 5, 75 tem como posto 5, 56, que é a menor observação, tem posto 1, e assim sucessivamente, você vai preencher tudo isso. O mesmo acontece com o Y. O posto para o Y são, primeiro, é 175, os dados originais, antes de sem ordenar, vem 175, você tem 8.5. Então, vai colocar 8.5. Tem 170, você tem posto 5. Você tem aqui 8.5 no 175, mas só pelo fato de você ver que o posto é decimal, significa que existe um outro valor. Também existem esses dois, não você vai colocar 5, 5. Ok? Então, o outro valor é 170. 170 tem o mesmo posto, que é 5, 5. Então, você tem 170 aqui, o posto é 5. Tem 170 aqui, é 5. Aqui também é 5. E a seguir, nós temos 174, mesma coisa. 174. Temos 174. Ok? Vamos voltar aqui. Tem posto 7. 174 é 7. E assim sucessivamente. É basicamente fazer essa correspondência. Por isso que eu digo que vocês devem fazer num papel à parte e depois vão alocando nos dados originais, os postos. A seguir, vamos fazer a diferença. Posto de x menos posto de y, usando essa fórmula aqui. Ok? Que é basicamente pegar 8 menos 8.5, dá esse valor. 2.5 menos 5, dá esse valor. 5 menos 7, dá esse valor. 1 menos 1, por coincidência aqui há uma coincidência nas posições, dá 0. E somando tudo isso, podem verificar vocês, vai ser igual a 0. Ok? Mas eu preciso do segundo momento, ou seja, o quadrado das diferenças. Pega esse ao quadrado, dá esse valor, este 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 ao quadrado, dá esse valor, assim sucessivamente. A soma dessas diferenças ao quadrado vai ser igual a 80. Ok? Então, para calcular o coeficiente de correlação de Spearman, eu vou ter 1 menos, é só praticamente você usar a fórmula, a soma do d ao quadrado, que vai ser 80, o tamanho da amostra é 10, vezes 10 ao quadrado menos 1, ok? Que é aquela fórmula, essa fórmula aqui. E feito isso, você vai ter esse valor. Ou seja, existe uma correlação moderada e forte entre as variáveis x e y. Eu calculei usando os postos, ok? Mas a interpretação é em relação a x e y. Eu vou interpretar em relação a x e y, não vou interpretar em relação aos postos, não. Ok? Então, concluímos que existe uma associação moderada entre as variáveis peso e altura. Podemos calcular o coeficiente de correlação de Spearman usando os dados do exemplo 1. É a mesma abordagem. Vamos calcular os postos separadamente. Eu não apresentei aqui, mas calculei os postos separadamente. A parte, primeiro ordenei os valores de x, depois usei aquela regra toda de colocar a posição de cada um para calcular os postos. Postos que têm, aliás, os postos para duas observações iguais, calculei a média, tudo muito mais, o mesmo para x e y, e depois calculei essa diferença. Posto de x com posto de y, posto do x aqui menos de y, tive essas diferenças, a soma dá 0, calculei as diferenças ao quadrado, aqui, ok? O n vai ser igual a 15 e
usei essa fórmula, encontrei, calculei aquilo que é o coeficiente de correlação de Spearman. É negativo. Significa que existe uma associação moderada e negativa entre as variáveis x e y. Esses dados foram os mesmos que eu usei para calcular o coeficiente de correlação de Pearson. E o coeficiente foi negativo também. Ok? Então, o sinal do coeficiente continua sendo o mesmo, a única coisa que muda é a intensidade. Por quê? Porque esse coeficiente aqui tem a vantagem de não ser afetado por observações atípicas. Aquela influência de observações atípicas que aquele coeficiente tinha, aqui não se verifica. Ok? Então, essa aula vai terminar. Vou terminar agora a parte de medidas de associação. Na próxima aula eu vou introduzir aquilo que é a análise de regressão, que é basicamente, ao invés de você verificar aquilo que é a associação, mas sim expressar essa associação em termos de uma reta de regressão, e é a mesma reta que vamos usar para fazer previsão e outros aspectos mais adiante. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam nos fóruns de dúvida. Mas o que eu posso, a dica que eu posso dar a vocês, para vocês conseguirem entender melhor a parte do coeficiente de correlação de Spearman, que é um pouquinho mais complicado, tem muitas regras, peguem esses exemplos que eu já fiz, os exemplos que vocês têm aí, refaçam esses exemplos uma, duas ou três vezes, seja quantas vezes vocês tiverem interesse, refaçam esses exemplos usando os mesmos passos e comparem os resultados que vocês obtiveram. Ok? Então, depois disso, vocês podem entrar naquilo que podem começar a fazer as atividades, a lista de exercícios, que eu vou colocar a lista de exercícios ainda essa semana, referente a essa parte. Então, ensaiem bastante esses exercícios, porque é basicamente nesses ensaios que vocês vão ganhar mais habilidade e vão perceber que não tem nada de especial para conseguir fazer esse tipo de exercícios. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.